Dando assim prosseguimento ao expediente da nossa reunião, requerimentos de informações de autoria do vereador professor Pierre. Requerimento de informações número 150/2014. Senhor presidente, requeiro, dentro das normas regimentais, pedido de informação em caráter de urgência com a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, solicitando informações sobre a manutenção de equipamentos, em especial o que se segue. 1. Especificar as empresas que realizaram a manutenção de equipamentos médicos e hospitalares no Hospital Municipal Raul Sertã, Hospital Maternidade e nas unidades básicas de saúde desde o início de 2013 até o presente momento. 2. Enviar cópia dos processos administrativos dos respectivos serviços relativos ao exercício de 2013 e 2014. Nestes termos, aguardo deferimento. Nova Friburgo, 14 de maio de 2014, assina como autor, vereador professor Pierre. Após a leitura, o requerimento encontra-se em discussão. Senhor presidente, demais vereadores, senhoras e senhores, se trata de um requerimento necessário, em continuidade, inclusive, ao processo investigado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada e aprovada no ano de 2011. Quando, da ocasião, a Comissão Parlamentar de Inquérito aprofundou de modo muito crucial a questão dos equipamentos médicos e as formas de fazer contrato, inclusive com base nos estudos da Unicamp, aproveitados pelo Ministério da Saúde. E identificamos, e foi inclusive confirmado por um diretor de uma empresa, que daria para se comprar, pelo preço do contrato de manutenção de equipamentos, todos os equipamentos novos, com valor pago apenas para fazer a manutenção. Uma coisa absurda. Se eu tenho condição de comprar tudo novo, com o preço de uma manutenção de equipamento já usado, eu compro tudo novo. É, inclusive, princípio da economicidade e, entre outros princípios, questões básicas. Então, ali a própria Comissão Parlamentar de Inquérito, né, esse processo está no âmbito de apuração dentro do Ministério Público, porque já para ser encaminhado potencialmente ao Poder Judiciário, inclusive está no âmbito do Ministério Público do Estado, mas com a transferência do Dr. Carlos Gustavo, acabou gerando uma paralisação no processo de apuração. Agora tem que chegar um outro promotor, ser nomeado, para dar continuidade e potencialmente dar uma ação com relação a isso. E daí a preocupação que tem que ser contínua. Como é que está sendo o processo e os contratos de manutenção de equipamentos médicos? Eu não quero dizer que esteja sendo reproduzido nos moldes denunciados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas nós temos que ter um acompanhamento para ver se houve evolução, se a administração, você deu a Vossa Excelência, se a administração pública ciente dos apontamentos, que inclusive foi um dos pontos em que a CPI apurou com maior minúcia, que nós tivemos inclusive o apoio de dados técnicos, né, provenientes dos conselheiros de saúde municipais. E a CPI também pesquisou muito isso. Então, nós temos que analisar pelos procedimentos recentes se essa prática, né, equivocada de fazer estabelecimento de preços, o preço também desses contratos, a cobertura desses contratos, dentro dos processos de equipamento médico, que é fundamental. E eu me recordo claramente nos autos da CPI, você tinha equipamentos que, pagando a manutenção de 9, você comprava mais do que 9 novos. Era incrível. Era algo assim, um ralo, o dinheiro público pelo ralo. E com uma tabela da Unicamp dizendo o tempo de manutenção de cada equipamento. Então, é prática se pagar em contratos globais, em processo preventivo e corretivo ao mesmo tempo. O que é errado. Porque, por exemplo, uma cama ginecológica provou a Unicamp que leva mais de 30 meses para sofrer alguma manutenção. E o município vinha pagando mensalmente a manutenção dessa cama. Um minuto, sem vereador. ter qualquer manutenção na mesma. Apenas um papel. Quer dizer,
o dinheiro vai pelo ralo, abertura para o ato de corrupção. Alguém está levando. A empresa, faça um contrato que beneficie a empresa, fica inchado, o erário é esvaziado. Então, daí a necessidade de um acompanhamento para que o executivo, se for cientificado novamente com esse tipo de praxe, faça a correção. É um requerimento corretivo, para não cair no mesmo mal que a administração anterior caiu, né? Não é exatamente no ano de 2012, mas especificamente em práticas de 2010 e 2011 e anteriores. Então, presidente, eu gostaria de ceder aqui uma parte. Breve, vereador, já tem 5 Então, minutos, Vossa Excelência. eu peço, então, voto nominal para que eles possam também se pronunciar. Pois não, vereador. Após a discussão, o requerimento encontra-se em votação. Vou iniciar pelo vereador Alexandre Cruz. Senhor presidente, eu vou encaminhar o voto favorável à bancada. O vereador explicou bem agora ao final que foram de administrações passadas, e é claro que nós queremos que a transparência venha a ser demonstrada a todo vapor. Então, eu encaminho o voto favorável e, desde já, dentro do que eu falei agora recentemente, agora há pouco com o vereador Anderson Nogueira, nós estamos agilizando para que todos os requerimentos feitos por essa casa sejam respondidos o mais rápido possível. Então, eu voto favorável e encaminho também o voto favorável. Vereador Gustavo Barroso. A favor. Vereador Ricardo Figueira. Favorável, senhor presidente. Vereador Dr. Renato Abirrâmia. Favorável, senhor presidente. Com pequena declaração. Na realidade, tudo que o professor Pierre falou é verdade, mas nós temos que lembrar também da necessidade imperiosa de manutenção dos equipamentos, porque são materiais e equipamentos, muitos de alta complexidade e que precisam ser sempre manutenidos, porque senão um descalibre ou um defeito pode ocasionar prejuízos à vida. Portanto, eu acho que a prefeitura deveria ter uma empresa para manutenção dos equipamentos altamente qualificada. Vereador Cláudio Damião. Com declaração favorável, a CPI foi um marco na identificação de problemas. E as questões relativas à manutenção de equipamentos e outros problemas ligados à saúde, desde então, nem todos foram resolvidos. Boa parte ainda perduram com problemas, porque falta uma continuidade no processo, né? Se havia dificuldade na manutenção dos equipamentos, inclusive a gente percebeu até fraude no processo licitatório, na forma de fazer, na operação do processo, o que nós esperamos e gostaríamos de ver é que esse problema tivesse sido sanado. E a gente acabou acompanhando muito recentemente na UPA a mesma situação de falta de manutenção de equipamento, unidades de saúde espalhadas pelo município sem equipamento, sem atendimento, sem pessoal, sem carro para transporte de pessoas. Nós ouvimos aqui a dona Terezinha, do Conselho Municipal de Saúde, que fez uma explanação dizendo da grave crise que a gente está vivenciando. E hoje eu acabei protocolando junto à Comissão de Saúde, ao nosso colega Renato Abirrâmia, que é o presidente da comissão, a questão da farmácia. Quer dizer, são inúmeros problemas. A condição da farmácia ela é uma irradiação de foco, de mofo, né, para toda a unidade hospitalar, em que as pessoas podem morrer contaminadas porque a farmácia que está no coração do hospital está tomada de mofo, e foi uma indicação no período da CPI para que o problema fosse resolvido, até agora não foi, assim como o problema da manutenção de equipamentos. Por isso, voto favorável. Vereador professor Pierre. Favorável com declaração, ressaltando a posição do líder de governo com relação aos vereadores tidos como de governo, e fazer um esclarecimento também. A manutenção tem que existir, mas tem dois tipos de contrato. O preventivo corretivo e o corretivo por demanda. O problema é que as administrações públicas costumam fazer o quê? Colocar equipamentos de baixa complexidade no mesmo bolo dos equipamentos de alta complexidade que demandam um processo contínuo de manutenção que pode salvar uma vida. É o caso de um respirador, por exemplo, de um tomógrafo. Agora, não pode uma balança antropométrica ser regulada mês a mês e paga por isso. Ela tem que entrar o quê? Num processo corretivo por demanda. Deu problema, corrige.
e o outro corretivo preventivo, e não essa forma de preço global. Então, por isso esse requerimento é tão importante para a gente poder apurar o tipo de contrato que vem sendo executado por parte da administração pública municipal. Vereador Gabriel Mafor. Favorável com a pequena declaração também, senhor presidente. E perplexo com a colocação do professor Pierre, na fala dele, dizendo que a manutenção custa mais caro do que comprar um aparelho novo. Então é inadmissível, né, a gente ainda lidar com uma coisa pública nesse sentido. O dinheiro indo literalmente para o ralo. Então, toda a questão da transparência, eu voto favorável. Vereador Wanderson Nogueira. Favorável. Vereador Zezinho do Caminhão. Favorável, senhor presidente. Vereador Jacutinga. Favorável, senhor presidente. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, eu voto favorável com uma pequena declaração. Eu acho que tem que ser feita a manutenção dos equipamentos da saúde, com certeza. Agora, dentro de um peso justo. Agora, não podemos prejulgar a questão ainda antes de pegar as informações. Então, eu voto favorável para que seja apreciado depois as informações. Vereador Cigano. Favorável. Vereador Francisco Barro. A favor. Vereador Alci. Voto a favor, presidente. Vereador Cristiano Guenin. Senhor presidente, voto favorável, com uma breve declaração, que é importante, sim, que haja uma empresa, não só na área de saúde, como nas demais secretarias também, mas principalmente na saúde, porque tem alguns equipamentos que são tão complexos e que muitas das vezes o próprio servidor pode mexer, e aí às vezes por maldade, às vezes por desconhecimento, e acabar danificando, vereador Ricardo, um equipamento. Como foi bem fiscalizado e foi bem dito pelo então secretário de Saúde, doutor Luiz Fernando, o raio-x da UPA, que diziam que estava quebrado desde setembro de 2013, quando, na verdade, simplesmente um fio solto resolveu o problema. E aí fez ali um carnaval danado em cima daquilo, e a gente não sabe se por desconhecimento ou por maldade, e aí a maldade é com a população, né? E aí já queria uma nota lá, um empenho de 30 mil reais para consertar um aparelho que não estava estragado. Então é importante o requerimento e que se possa ter, sim, uma empresa para poder manter esses equipamentos. Vereador Marcelo Verli. A favor, senhor presidente. A presidência também vota favorável, portanto, foi aprovado por unanimidade o requerimento de informação. O requerimento do vereador Anderson foi retirado. Requerimento de informação de autoria do vereador Marcelo Verli. Requerimento de informações número 151/2014. Requeiro, na forma regimental, que seja aprovado o presente requerimento de informações, a fim de que seja encaminhado ao Executivo Municipal para que esclareça de forma detalhada. 1. A que se referem as 6 inscrições no FGE, subsistema de dívida ativa da Caixa Econômica Federal, em desfavor da Fundação Municipal de Saúde de Nova Friburgo, no valor total de R$ 10.777.987,60, conforme documento anexo, datadas de 2001, 2002 e 2010. 2. As medidas administrativas e ou jurídicas que o município de Nova Friburgo vem adotando para regularizar a situação apresentada. 3. Se há riscos de perdas de repasses em função das inscrições supracitadas, sala Dr. Jean Bazet, 21 de maio de 2014, vereador Marcelo Verli, documento anexo em 22 de janeiro de 2010, R$ 82.084,76, 24 de julho de 2001, R$ 444.760,85, 24 de julho de 2001, R$ 517.140,64, 4 de outubro de 2001, R$ 1.621.634,55, 14 de novembro de 2002, R$ 3.337.110,22, 26 de dezembro de 2002, R$ 2.994.167,13, e 22 de janeiro de 2010, R$ 1.781.089,45, totalizando R$ 10.777.987,60.
Após a leitura, o requerimento encontra-se em discussão. Senhor presidente, falarei brevemente a favor do requerimento. É um assunto que nós temos debatido nessa casa, a dificuldade financeira por que passa o município de Nova Friburgo, dívidas herdadas de dezenas de milhões de reais, mais de 250 milhões de reais de dívida ativa, recursos que ainda não ingressaram no erário municipal, e me surpreendi quando tive acesso a essa informação, que no período de 2001 a 2010 foram feitas inscrições no cadastro de inadimplentes no valor de 10 milhões e 700 mil reais, o que coloca, obviamente, mais ainda em risco as finanças do município. E eu costumo dizer, vou conceder, vereador Nami, eu costumo dizer que todos nós podemos ter pontos de vista de acordo com a nossa trajetória, nossa visão, nosso conhecimento, mas, fundamentalmente, as disputas políticas elas não podem turvar a visão da população. E é importante que essa clareza desses dados ela chegue ao Legislativo para que nós, então, possamos identificar até mesmo se existe alguma forma de auxílio da parte do Legislativo para que mais esse rombo não venha a afligir as contas do município. Vereador, e aí eu vou dizer, uma pequena já vou conceder também, vereador? E eu costumo ver tantas pessoas falarem em gastos desnecessários, rombos, perdas de recursos, já que é para identificar, que a gente identifique todos, sem exceção. E desde aqueles que já aconteceram há bastante tempo, até porventura os que estejam acontecendo nesse momento. Então eu quero pedir o apoio de todos os parlamentares, é fundamental que todas essas informações venham à tona, porque são informações que interessam à população, e não ao grupo A, B ou C. Porque é natural, na própria Casa Legislativa, a divisão em grupos políticos que apoiaram candidaturas, mas que as informações, então, todas elas possam chegar ao Legislativo e fundamentar o debate, para que, então, nós possamos contribuir para que daqui para frente isso não venha a acontecer e até, se houver alguma possibilidade de auxílio, que nós venhamos a auxiliar o Executivo. Vou abrir, então, a primeira parte ao vereador Nami. O vereador Marcelo Veli, Vossa Excelência leu no requerimento, caso entendi, a inscrição desses débitos de fundo de garantia, FGTS, da Secretaria de Educação, num período de... Saúde. De 2000 e... Qual foi o período? 2 e 10. 2001 a 2010. O valor de 10 milhões e 700 mil reais. Mas isso foi débitos que veio anteriores ou não foram recolhidos nesse ano de 2001? É para isso que a gente apresentou o requerimento. Requerimento, saber esse para a gente saber... gente ver. Então, o que a gente entende aqui na forma? Olha que irresponsabilidade de um governo quando não tem um compromisso com dinheiro público. Essa dívida hoje está em 10 milhões e pouco, na verdade, se ela tivesse feito o recolhimento correto no período de 2001 até 2010, essa dívida, no mínimo, estaria em 3 milhões de reais. Se jogou 7 a 8 milhões de reais pelos ralos, pelos ralos da Prefeitura, com dinheiro público, com descargo da administração pública. E outra, o pior de tudo, quem é advogado sabe disso, esse débito agora, ele tem a prescrição de 30 anos. Um governo ficou 10 anos, o chefe do Executivo ficou 10 anos e deixou uma dívida para a gente em 30 anos, no mínimo, não prescreve essa dívida. E pior ainda, esse débito agora, se não for acertado, for parcelado, com certeza vai impedir, vai aumentando com juros de 1% ao mês e mais a correção monetária, vereador Macarimafó. O juros de mora 1% ao mês mais correção monetária, que é o FII. Então, essa dívida agora, no mínimo que ela foi deixar de recolher, são 2 milhões de reais ou 3 milhões de reais. E está em 10, 11 milhões de reais. E isso é caso, sim, de responder por improbidade administrativa. Isso é improbidade. Quem sabe disso? Porque você deixar um administrador público que não recolhe os impostos do seu município em direito trabalhista, porque o fundo de garantia, o que é? Fundo de garantia de tempo de serviço. É o dia do trabalhador deixar de preservar. E esse trabalhador, agora, se for na Caixa Econômica, vai requerer a importância dele lá, não vai ter esse dinheiro lá ainda. É os rombos dos cofres públicos. Isso é mais grave ainda. Isso é mais grave ainda. Então, tem que ser apresentado isso. É bom se pudesse acrescentar um pedido de informações ainda, quer saber qual o valor da dívida original, sem saber a correção de multa e juros, que essa dívida de 10 anos, no mínimo, vereador Cristiano Guerin, Vossa Excelência sabe disso, ela triplicou com juros de mora e correção monetária. E fora as multas que são aplicadas ainda no recolhimento. Quer dizer, irresponsabilidade. Vereador Nami, consta aqui do documento que eu tive acesso a data do ajuizamento, 17 de maio de 2010. E consta aqui a situação de todas as 7, todos os 7 valores que eu falei anteriormente, situação ajuizada em todos os 7 valores. Passar a parte do vereador Cristiano Guerin.
Um minuto. O vereador vereador. Márcio Damasio pediu preliminarmente. Uma breve à parte, vereador, só para corroborar com as palavras de Vossa Excelência, eu acho que é de suma importância o requerimento que Vossa Excelência apresenta, até porque eu fico imaginando quando um chefe do Executivo, às vezes a gente ouve muitas críticas, né, que, poxa, mas o prefeito, quando na transição de governo, ele ficou sabendo da real situação do município, da prefeitura, só que quando chega às mãos dele agora uma situação quanto esta aqui, né, coisas de 2001, 2002 e, finalmente, uma de 2010. Isso é uma surpresa. São 10 milhões de reais, é o que o vereador Nami acabou de citar. Se isso tivesse sido recolhido no tempo exato, sido pago em dia, custaria muito menos que a metade do valor. Então, está aí rombos aos cofres públicos, que hoje o chefe do Executivo ele não tem outra opção a não ser pagar, senão o município entra no calque e as coisas não andam. Daqui a pouco chega para nós aqui aprovar mais uma situação para ter que parcelar, dividir, para pagar a dívida que ficou aí no antepassado. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Márcio Damasio. Vereador Cristiano Guem. Vereador Marcelo, gostaria de parabenizar a sua iniciativa. Requerimento de informação é isso aí, instrumento de fiscalização, e ele tem o poder de fiscalizar não só o presente, como também o passado. E um passado que, infelizmente, traz uma notícia triste para a administração pública municipal, né? Com relação ao período que foi dito aí das dívidas, tá mais do que provado que a dívida tem mãe e tem avô, né? Então, a gente tem essa certeza. Ela tem uma mãe e tem um avô. Mas o que mais me espanta nessa história toda é que, às vezes, a gente vê discursos acalorados dizendo de dano ao erário. Isso aí, sim, é um dano ao erário, vereador Nami. Com certeza, Vossa Excelência foi feliz quando falou que é passível até de improbidade administrativa. E o que mais me preocupa, porque o pior ainda está por vir, porque essa dívida aí é com relação ao fundo de garantia. A gente ainda tem diversas ações judiciais que vão impor ao município a obrigatoriedade de recolher o INSS daquele período de 2001 até meados de 2003, quando a famosa Nitcop se instalou na cidade. Eu já tive um caso de uma ação de aposentadoria que o juiz determinou. Agora, milhares de cooperativados vão poder aí entrar na justiça, se aposentar, e quem vai pagar o INSS do período é o município. Então, a gente sabe muito bem, infelizmente, uma dívida que tem mãe e tem avô. Senhor presidente, agradecendo a parte de Vossas Excelências, na verdade é um requerimento para buscar informação, não posso emitir nenhum juízo de valor antecipado, até porque essas informações precisam chegar de forma detalhada à casa, e aí, posteriormente, eu me comprometo em trazê-las ao debate no Legislativo Municipal. Solicitar a votação nominal, por favor. Pois não, vereador. Após a discussão, o requerimento encontra-se em votação, solicitado votação nominal. Vereador Alexandre Cruz. A favor. Vereador Gustavo Barroso. A favor. Vereador Ricardo Figueira. Favorável, senhor presidente. Vereador Dr. Renata Berramer. A favor. Vereador Cláudio Damião. Com declaração favorável. Eu diria que tem mãe, avô, deve ter neto, deve ter sobrinho, né? Certamente teve. Certamente teve uma omissão dos vereadores na ocasião. Muito provavelmente os secretários também devem ser chamados a responder, porque isso é um absurdo. Nós estamos falando aí de 10 milhões de reais, tem que apurar isso do início, como aconteceu e como chegou até agora, sem que viesse a público, né? Porque nós agora temos responsabilidade porque estamos no mandato. Agora, os que estavam no mandato na ocasião também deveriam ter, nas funções diversas, de secretaria, né? De controladoria. Aonde passa esse problema, ele tinha que ter sido trazido a público. Hoje nós estamos assumindo, através do vereador que está fazendo o requerimento, de trazer à tona esse problema. Agora, tem que também trazer as responsabilidades para aqueles que vão responder pelos atos que praticaram no passado. Vereador professor Pierre. Favorável com declaração. Toda iniciativa que seja para o processo fiscalizatório, que é papel princípio do Poder Legislativo. É o mais importante papel da Câmara e do Poder Legislativo, é fiscalizar.
Digo até mais hoje do que legislar. É o processo de acompanhamento e fiscalização. Então, tudo aquilo que concorrer para a transparência, para a probidade pública, para o bom uso do recurso público e para identificar falhas no emprego desse recurso, malversação do próprio recurso, tem que ser de conhecimento da casa, para apuração. Doa a quem doer. Doa a quem doer. Então, é papel do Poder Legislativo. Vereador Gabriel Mafor. Desculpe. Favorável, senhor presidente. Com a pequena declaração, corroborando com o que o Marcelo Verli colocou, a gente não pode fazer ainda nenhum juízo de valor, até que essa documentação chegue para que nós possamos aprofundar no estudo para saber realmente a real situação. Vereador Anderson Nogueira. Favorável, com breve declaração. O principal papel do vereador é o de fiscalizar. Porque legislar ele depende do executivo para executar. Indicar é apenas uma ideia. Então, fiscalizar é a única coisa que depende apenas do legislativo. Voto favorável a qualquer requerimento de informação para que se apure, para que se tenha transparência. Agora, vou no mesmo caminho do vereador Cláudio Damião. Tem mãe, tem avô, tem tio, tem primos, tem muita gente, né? Porque se fala muito em grupo político, mas são grupos que estiveram nesses governos e grupos que subiram nos palanques dessas pessoas. Então, na hora de fazer certas colocações, a gente tem que saber também da nossa história para cruzar com a história e da nossa responsabilidade. Eu tenho responsabilidade pelo meu mandato. Nunca participei diretamente de governos, então posso dizer com tranquilidade que estou num partido que acredito, né? E acho que tudo tem que ser apurado, seja favorável ou contrário ao meu partido ou ao grupo que faz parte do meu partido. Então, que seja apurado, que seja tudo definido e que sirva também de norte e horizonte para o governo que está, para que, se teve erro, não cometa as mesmas bobagens. Vereador Zezinho do Caminhão. Voto favorável, senhor presidente. Com pequena declaração de voto, também vou na mesma linha do Cláudio, do vereador antes. Pai, avô, tio, primo, colega, secretário, vereadores, controladoria, todo, é uma omissão, um envolvimento de todos. Então, com toda certeza, tem que realmente apurar, e aí, como o Pierre falou, doa a quem doer. Vereador Joelso do Pote. Favorável. Vereador Jacutinga. Favorável, senhor presidente. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, eu voto favorável e fazer a correção ao vereador Zezinho aqui, esqueceu de falar a mãe. A mãe não falou. Porque esse débito, muitas vezes, nós temos que fazer um prejulgamento, porque às vezes a ação é juizada em 2011 ou 2009, mas essa ação, esse débito foi apurado de anos anteriores. Então não podemos prejulgar ainda. Agora, o que eu discuto é o seguinte, um débito de 2001 a 2010 foi escrito alguma coisa nesse período, houve, que é apuro os responsáveis, entendeu? Que é apuro os responsáveis. Que agora, pode ter sido anterior também, é da mamãe lá, pode ser anterior da mamãe também, pode ter sido do ex-prefeito também, anterior da mamãe. Agora, como o vereador Cláudio Damião falou omissão, a omissão pode ter sido meu mandato e Vossa Excelência também, vereador. Vossa Excelência teve um passado aqui também, não apurou. Vereador Cigano. Favorável, senhor presidente. Vereador Alci Fonseca. A favor. Vereador Cristiano Guenin. Voto favorável, presidente. E lembrando que, apesar das questões eleitorais, por vezes estamos em um palanque A ou B, nós não podemos ter compromisso com o erro. Então, por isso, voto a favor do requerimento. Vereador Samuel Grassini. Favorável, senhor presidente. Vereador Marcelo Verli. Senhor presidente, voto com muita serenidade, muita tranquilidade a favor do requerimento de informações. Como disse anteriormente, não emitiria, em hipótese algum, juízo de valor. Sei que algumas pessoas ficam tanto quanto nervosas, né, porque às vezes colocam interesses políticos partidários acima de interesses de Nova Friburgo, mas eu não vou entrar nessa baixaria. Vamos caminhar da mesma forma como a gente tem caminhado ao longo da nossa trajetória política, e nesse sentido também, obviamente, voto favorável ao requerimento, esperando que as informações possam chegar a essa casa e subsidiar um debate à altura de Nova Friburgo. Muito obrigado, senhor presidente. A presidência também vota favorável, portanto, o requerimento de informação de autoria do vereador Marcelo Verli foi aprovado por unanimidade. Requerimentos de autoria do vereador Dr. Renato Abirrâmia. Requerimento ao Conselho Municipal de Saúde. Senhor presidente, aqui na forma regimental,
ao Conselho Municipal de Saúde uma cópia da ata do dia 5 de agosto de 2013, sala Dr. Jean Bazet, 22 de maio de 2014, assina vereador Dr. Renato Abirrânia. Doutor Renato Abirrânia. Senhor presidente, eu estou reiterando. Já fiz isso o ano passado e até agora eu não tive resposta. Aliás, o vereador Anderson muito bem cobrou que no início de abril ele fez o requerimento, um requerimento importante para saber exatamente esse custo absurdo, 622 mil ano em relação ao novo Diário Oficial. E o Conselho Municipal de Saúde, que se reúne sempre, não teve tempo de responder um requerimento que eu fiz o ano passado, por isso que eu estou reiterando, e deveria ter tempo, inclusive, de verificar a situação da saúde de Nova Friburgo, porque o caos está cada vez maior. Medicamentos faltando em profusão no hospital e nos ambulatórios, falta de médicos nos ambulatórios, e o Conselho não sei o que se reunir para quê. Por isso que eu faço questão de receber a cópia da ata do dia 5 de agosto de 2013. Após a discussão, o requerimento encontra-se em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador Marcelo Verli. Requeiro, senhor presidente, que sejam concedidos 10 minutos para que o senhor Silvio Poeta entregue e fale sobre o relatório das propostas da Conferência Nacional de Saúde, que será realizada nos dias 27, 28 e 29 de maio em Brasília, no dia 5 de junho, quinta-feira, sessão ordinária da Casa Legislativa. Sala Dr. Jean Bazet, 21 de maio de 2014, vereador Marcelo Verli. Após a leitura, o requerimento encontra-se em discussão. Senhor presidente, bem objetivo, o Silvio Poeta é um cidadão que sempre está presente nessa Casa Legislativa, exemplo da professora Terezinha e tantos outros, e fez uma solicitação para que tenha 10 minutos na tribuna, na sessão ordinária, para falar e apresentar o relatório de um encontro que ele está participando a partir de hoje até quinta-feira na capital federal. Então, eu me comprometi em fazer esse requerimento e peço o apoio de todos para que ele possa se pronunciar na tribuna no dia 5 de junho